Deus está presente conosco neste momento. Independente de onde você está, se está na rua, em casa, no trabalho, estamos unidos agora. E o que nos une não são os aparelhos eletrônicos, não é o seu dispositivo, talvez um telefone, as câmeras aqui, mas o que nos une é a presença de Deus. Ele é grande, Ele está conosco. Quero agradecer o convite do pastor Igor para estar aqui. Pastor Igor é um grande amigo. É uma alegria estar aqui nessa noite, na sua casa, na sua igreja, e falar aqui a cada um do povo aqui da sua igreja, do seu rebanho. Estou feliz de estar aqui. Nós vivemos em meio a um momento diferente, um momento estranho, um momento onde as respostas elas têm demorado. E se nós pensarmos em várias áreas do conhecimento humano, nós percebemos a dificuldade de dar respostas. A nossa oração é para que elas sejam dadas o mais rápido possível. A medicina, guerreiros lutando em todas as áreas, mas ao mesmo tempo com dificuldades de dar uma resposta efetiva. A psicologia também tem dificuldade de dar respostas para esse momento, a sociologia, a economia, todas sendo desafiadas nesse momento, onde a nossa limitação e a nossa finitude como seres humanos, ela fica escancarada. E diante desse cenário estamos aqui na presença de Deus, juntos, unidos através da presença dEle, para encontrarmos na fonte de conhecimento e de verdade uma mensagem, uma reflexão para essa noite. O tema dela, visão de mundo. E a gente vai refletir um pouquinho em apenas 2 versículos da Bíblia, mas profundos, dentro desse tema, visão de mundo. Você certamente já cumprimentou muitas pessoas, e talvez a forma mais tradicional é aquela estendendo a mão e cumprimentando a outra pessoa. E eu faço uma pergunta para você no início dessa reflexão. Por que nós, quando nos encontramos com alguém, usamos esse como um dos métodos mais tradicionais? Agora não, né? Em meio à pandemia a gente está dando um soquinho ou cotovelo, às vezes nem isso. Mas por que usamos esse método de estender a mão? Esse método ele surgiu há muito tempo. Pessoas andavam armadas em lugares desertos, um tempo que era bem diferente do nosso, sociedade, e encruzilhadas, quando uma pessoa ela via outra vindo de longe, já ela tinha um receio, um medo daquela pessoa estar armada, e quando ela não estava, ela levantava a mão dizendo: eu sou de bem, eu sou de paz, eu estou desarmado, eu sou amigo, eu não te ofereço perigo ou mal. E a outra no mesmo gesto também estendia a mão dizendo mesmo: eu também sou amigo, eu também sou de paz, eu não vou te fazer mal. E estendia a mão mostrando: também não tenho arma. E as duas cumprimentavam, simbolizando isso, que eram de bem, não havia perigo em se encontrar com ela. Nós cumprimentamos assim como fazemos muitas outras coisas, e não sabemos muitas vezes a origem, e não tem dificuldade de não saber o porquê de um cumprimento como esse, assim como muitos outros detalhes. Mas eu usei essa breve ilustração para te fazer algumas perguntas no início dessa reflexão. Por que você age como você age? Por que você faz como você faz? Por que você pensa como você pensa? Por que você é como você é? Por que você acha engraçado aquilo que você acha engraçado? E por que você não acha engraçado aquilo que você não acha engraçado? Por que você é assim, do jeitinho que você é? E eu faço essas perguntas porque muitas vezes assumimos uma posição, temos atitude, assumimos um lugar, um partido, e nem sabemos de fato o porquê. Quando todas essas respostas, elas se encontram através de uma visão de mundo que nós temos, e que se transformam, se transbordam em decisões, em ações, em compromissos. Eu quero refletir com você hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Convido você a abrir a sua Bíblia nessa carta, que é uma carta tão poderosa. A carta de Paulo aos Romanos é, sem dúvida, um dos textos mais fascinantes da Bíblia. Muitas vidas, em diferentes séculos, foram impactadas pelo conteúdo dessa mensagem. Poderia aqui citar alguns homens, como Agostinho, Martinho Lutero, John Wesley, e aí por diante. Eles testemunharam ter passado por grandes mudanças ao entrar em contato com essa carta de Paulo. Essa é uma carta diferente. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele ainda não havia visitado essa região. E essa é a única carta que Paulo escreve a uma região que ele ainda não havia visitado.
Do capítulo 1 até o capítulo 11, se assemelha muito a um tratado teológico. Paulo ele junta a teologia de várias cartas e coloca aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11. E a partir do capítulo 12, que é o texto que nós vamos tirar os 2 versículos de reflexão dessa noite, ele coloca conselhos práticos. Eu quero convidar você, antes de ler os 2 primeiros versículos do capítulo 12, agora com a Bíblia aberta, a fazer mais uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, abrimos a palavra porque queremos que a mensagem seja do Senhor. Não poderia ser de outra forma, mas nesse momento, Pai, mesmo abrindo a palavra, eu peço que o Senhor transforme, Pai, pensamentos, ideias de um homem que é falho, em uma mensagem poderosa através do Teu Santo Espírito. Que cada palavra ao sair da minha boca, Pai, ao entrar no microfone e antes de chegar em cada dispositivo eletrônico, que elas possam ser transformadas, modificadas, corrigidas, adaptadas, para que chegue a cada coração nessa noite como o Senhor quer. E que ao terminar essa reflexão possamos ter a convicção de que a única parte humana foi a voz, mas a palavra foi do Senhor. Pedimos isso no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, em algumas traduções, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar aqui em alguns textos. Paulo faz um dos mais poderosos chamados feitos a seres humanos. Convoca os seus ouvintes, e devemos lembrar que nessa noite nos tornamos ouvintes de Paulo, e assim de Deus, instrumento. Paulo, instrumento de Deus. Ele convida os seus ouvintes a se entregarem completamente a Deus como um sacrifício vivo. Ninguém poderia pedir tal coisa, mas Paulo introduz um argumento que torna irrecusável aqueles que conhecem a história desse mundo, segundo a narrativa bíblica. As misericórdias de Deus. A base para o chamado de Paulo são as misericórdias de Deus. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vos entregueis, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo nos instiga a pensar nas manifestações da misericórdia de Deus durante toda a história do mundo. Esse mundo foi criado pelas misericórdias de Deus, pela sua compaixão? É claro que sim. Pois o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13, 8. Após a criação, o ser humano caiu. E ele continuou tendo a oportunidade de viver pela misericórdia de Deus? É claro que sim. Pois o salário do pecado é a morte. Hoje podemos confiar na volta de Cristo Jesus e numa vida eterna destituída da presença do pecado pela misericórdia de Deus? Sim. Pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pelas suas misericórdias, Deus nos oferece durante toda a história algo que não merecemos. E por meio de Paulo pede para nós, criaturas pequenas, frágeis, sujas, contaminadas, para nos oferecermos a Ele. Como recusar? Seu próprio Criador desceu à terra, tomou a forma humana e se entregou por mim e por você. O que poderíamos ter de tão grande ou maior do que isso para nos segurar e nos prender? No livro Mensagem aos Jovens, página 98, Ellen White diz: Cristo sacrificou tudo pelo homem, a fim de lhe tornar possível alcançar o céu. Pertence agora ao homem caído mostrar que, por sua parte, sacrificará por amor de Cristo, de modo a poder conquistar a coroa imortal. Os que possuem justo senso de magnitude da salvação, de seu valor, nunca murmurarão por terem de semear lágrimas e porque a luta e renúncia sejam a parte do cristão nessa vida.
Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, é o apelo de Deus por meio de Paulo, que vos entregueis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a pergunta é, como recusar diante da misericórdia de Deus? A totalidade da entrega de Deus clama pela totalidade da nossa entrega também. E devemos perceber aqui nesse texto uma construção crescente nas palavras vivo, santo e agradável. Ele fala, rogo-vos, com base nessa misericórdia de Deus que permite você hoje respirar em meio a essa pandemia, que permite hoje o seu coração estar batendo, que permite hoje você ter esperança de um mundo e de uma condição diferente. Ele fala, rogo-vos por essas misericórdias que tornam isso possível, que você se entregue como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo significa viver para Deus. Sacrifício vivo, santo, significa viver para Deus, separado para Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável significa viver para Deus, separado para Ele, da maneira que o agrada, obedecendo a Ele, fazendo conforme Ele pede. Esse é o chamado que Deus nos faz através desse primeiro verso que Paulo escreveu, que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias dEle, que vos entregueis como um sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele conclui esse verso falando, isso é culto racional. Esse é o verdadeiro culto racional, e é importante lembrarmos isso num momento onde muitas vezes somos impossibilitados de estar na igreja. E lembrarmos que o culto racional que Deus nos pede extrapola a presença na igreja. É claro que com isso não estamos aqui menosprezando, desvalorizando a presença na igreja. É muito importante, você sabe a falta que está fazendo isso nesse momento. O mesmo Paulo diz na carta aos Hebreus, não deixem de se congregar, como é o costume de alguns. Mas ele está falando que o culto, ele extrapola a presença apenas na igreja. O culto racional é aquilo que nós fazemos com a nossa vida, quando diante das misericórdias de Deus, mostrada na criação, mostrada em Cristo Jesus no seu sacrifício, mostrada na esperança de vivermos com Ele, nós tomamos a decisão de viver para Ele, separado para Ele, da maneira que agrada a Ele. Isso é um culto racional, segundo a Bíblia. Essa ideia, ela está presente nesses versos. A fé e o relacionamento com Deus tem a sua parte racional. E não devemos nos esquecer disso. E então ele introduz o segundo versículo, que diz, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esta geração. A Bíblia me impressiona e muitas vezes ela me espanta. Quando eu dormi a última noite, eu não precisei colocar a minha Bíblia conectada à internet para fazer as atualizações automáticas. Ela simplesmente chegou na forma mais atualizada, e à medida que o tempo passa, nós apenas vamos encontrando as atualizações dela. Essa palavra conformeis é traduzida de uma palavra grega chamada sushematizo. Sushematizo significa forma, formato, significa contorno. O que ele está dizendo aqui nesse texto é o seguinte, não tenha você a forma desse mundo, o formato desse mundo, o contorno desse mundo, não vos conformeis no sentido de forma, não tenha você a forma, o formato, o contorno. E aí chega um homem, no ano de 2017, faleceu aos seus 91 anos, chamado Bauman, considerado um dos maiores pensadores do nosso tempo, um dos expoentes da sociologia humanística. E ele diz o seguinte, vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Ele criou o termo modernidade líquida. Porque segundo ele, as pessoas da nossa geração, assim como o líquido, elas se adaptam a quase qualquer forma rapidamente. E aí chega um homem chamado Paulo, que escreveu esse texto aproximadamente 2000 anos atrás e fala, não tenha você a mesma forma do mundo, o mesmo contorno do mundo, o mesmo formato do mundo. Você não foi chamado para ser um cristão líquido, que se adapta a quase qualquer coisa e a quase qualquer formato. E por isso que essa mensagem, ela me impressiona, porque é uma mensagem tão atual quanto aos cristãos que receberam de Paulo essa carta.
Em meio a um mundo que muda tudo de forma tão rápida, onde as pessoas se adaptam e mudam o pensamento, a sua visão, a maneira de entender tudo de maneira tão rápida como líquido, Deus fala através de Paulo: não vos conformeis com este mundo. Não tenha você o mesmo formato, o mesmo contorno, a mesma forma deste mundo. Qual forma? A exterior? A maneira que eu arrumo meu cabelo? Ou no meu caso, o pouco cabelo? Ou nenhum? A maneira como eu me visto? Aquilo que eu uso? Não. Mas inevitavelmente impacta essas coisas como uma consequência. Mas não é disso que Paulo está falando. Mas o que Paulo está falando então, nós temos aqui algumas dicas no texto. 3 dicas, vou citar aqui rapidamente. O primeiro verso, ele termina falando de culto racional. Racionalmente. O segundo verso, depois de falar para não nos conformarmos com este mundo, ele fala que devemos passar por uma transformação do quê? Da mente. Terceira dica, essa palavra grega chamada suschematizo, traduzida por conformeis, que significa forma, contorno, formato, ela carrega o significado de conformar-se a mente ao caráter de alguém. Quando Paulo diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com esta geração, o que Deus está dizendo através de Paulo é o seguinte: não tenham vocês a mesma forma de ver o mundo dessa geração. Não tenham vocês a mesma visão de mundo desse século. Não tenham vocês a mesma cosmovisão de todos que vivem nesse mundo. Visão de mundo ou cosmovisão, resumidamente, significa maneira subjetiva de entender o mundo e a vida. O que estamos fazendo aqui, o que é certo, o que é errado, o que acontece depois da morte, se vamos para um lugar ou não. Onde quer que encontremos as preocupações últimas dos seres humanos, encontramos cosmovisões. A visão de mundo está ligada ao estado pré-cognitivo e embrionário de qualquer nação, grupo, tribo. E ela possui 4 características, todas possuem 4 características pelas quais podemos identificá-las. E eu quero destacar aqui nesse momento essas 4 características. Primeira característica de uma cosmovisão: toda cosmovisão conta uma história. A narrativa é o ponto mais forte de uma cosmovisão. Esse é o primeiro ponto que eu menciono para você. Toda a cosmovisão, ela conta uma história, uma narrativa, através da qual os seres humanos enxergam a realidade. Segunda característica: toda cosmovisão, ela fornece respostas às principais perguntas dos seres humanos. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que é certo, o que é errado? O que é bom, o que é mal? O que acontece quando as pessoas morrem? O que acontece depois da morte, se é que acontece? Com base em uma narrativa, toda cosmovisão, ela fornece essas respostas. Terceiro ponto: símbolos. Com base em uma narrativa, uma cosmovisão que fornece respostas, ela comunica essa narrativa e essas respostas através de símbolos. Podem ser artefatos, objetos, pode ser uma liturgia, eventos. Esses símbolos, eles são visíveis tanto para aqueles que possuem uma cosmovisão, como assim para aqueles também que possuem uma cosmovisão diferente. Eles comunicam uma cosmovisão e nos fazem lembrar dela, quando é mais difícil de conversar profundamente sobre a cosmovisão. Porque na verdade esses momentos são inclusive raros. Ela é comunicada através desses símbolos. No âmbito religioso, pode ser um batismo, pode ser uma ceia, uma dedicação, um casamento, um Natal. São símbolos que comunicam uma cosmovisão. E então nós chegamos no quarto ponto: comportamento. Com base em uma narrativa, são dadas as respostas às principais perguntas dos seres humanos. Elas são comunicadas através de símbolos e lembradas através de símbolos e formam um comportamento, uma maneira de ser nesse mundo, uma maneira de agir nesse mundo, uma maneira de fazer as coisas nesse mundo.
Esses 4 pontos: história, a narrativa, as respostas, símbolos e um comportamento. Eles podem ser preenchidos com mitologia, eles podem ser preenchidos com filosofia misturado com ciência, ou eles podem ser preenchidos também com a narrativa bíblica, que, ao meu ver, é a que mais satisfaz o meu intelecto. Eu não tenho dificuldade de imaginar um Deus. Imagine, se existe um Deus, e eu tenho convicção que ele existe, eu não tenho dificuldade de imaginar ele criando um pote. E dentro desse pote, ele cria algo tão complexo e tão rico de informações, que consegue, em muitos aspectos, ter um funcionamento lá dentro, natural. Agora, se eu excluísse da minha mente a existência de Deus, eu teria muita dificuldade de imaginar como algo tão complexo e organizado surgiu dentro daquele pote que está fechado. Na verdade, eu teria dificuldade até de imaginar como surgiu o pote. Quando nós olhamos para a vida, existe muita complexidade na vida. Muita complexidade. Muita organização. Se eu pegasse aqui esse iPad e falasse para você que um dia esse iPad eu não tinha ele, e de repente eu ouvi um barulho lá em casa, parecia meio que uma explosão, e eu fui ali até o meu escritório, e cheguei lá em cima da minha mesa do escritório, estava esse iPad já todo configurado, com apps, com o horário certo. Você acreditaria que aquele iPad surgiu lá sem intervenção de ninguém? Ele surgiu do acaso? Ele se formou ali? É claro que não. Porque todo sistema complexo e inteligente exige por trás dele um criador. E eu falei do iPad, poderia ser um relógio. Um relógio não surgiria do nada na hora certa. Agora, quando nós olhamos para o universo, para a vida, nós vemos uma complexidade muito maior. Um sistema complexo e inteligente que seria impossível se não tivesse um criador, um projetista por trás. Assim como existe o relojoeiro e existiu Steve Jobs. Quando eu olho para o ser humano, a complexidade do ser humano, algum tempo atrás alguns bons anos, ficamos impressionados, porque agora tinha um carro flex, você poderia colocar tanto o etanol como a gasolina, e ele funcionaria. Quantos tipos de combustível você coloca na sua boca, e ele transforma em energia e funciona? O seu cérebro tem um poder de raciocínio que nenhuma máquina um dia ela vai conseguir alcançar. Você faz um corte, eu fiz um recentemente na mão, automaticamente o seu corpo começa um processo de regeneração. É muita complexidade, muita organização, que ao meu ver, exige uma fé muito maior do que aquilo que eu posso ter para acreditar que Deus não existe. É claro que eu não estou aqui dispensando a fé para acreditar na narrativa bíblica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu estou falando para você que até mesmo a fé, ela deve ter a sua parte lógica e racional, a sua base, porque senão nós poderíamos acreditar em qualquer coisa. E para mim, a cosmovisão bíblica é a que mais satisfaz o meu intelecto e a minha razão. A cosmovisão bíblica diz que o mundo foi organizado e nós fomos criados por Deus. Que houve uma queda, um lapso, caímos. Mas em resposta a essa queda e esse lapso, Cristo Jesus veio aqui nesse mundo. Nós temos o que é certo e o que é errado. E com base naquilo que Cristo Jesus fez e prometeu, temos convicção de que Ele vai voltar para nos buscar. A cosmovisão bíblica, ela dá uma narrativa perfeita sobre a história do mundo. Ela responde às principais perguntas dos seres humanos: de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, por que existe a morte, o que é certo, o que é errado. Ela coloca símbolos pelos quais essa cosmovisão é comunicada, e ela transforma o comportamento do ser humano. Nunca um livro transformou tanto o comportamento do ser humano como esse livro. Porque aqui existe uma cosmovisão bíblica entregue por Deus para todos nós. Nesse momento, podemos responder as primeiras perguntas dessa mensagem. Por que você pensa como você pensa? Por que você age como você age? Por que você gosta daquilo que você gosta?
Por que você discute por aquilo que você discute? Porque você é quem você é. Essas respostas, você dá ela e eu também, diariamente, através da cosmovisão que nós carregamos, através da visão de mundo que nós carregamos. E se você é um cristão e está começando a duvidar se realmente Deus existe ou não, está começando a ter dúvidas se Deus realmente criou esse mundo ou não, se está começando de fato a questionar se Ele vai voltar para nos buscar, se está questionando se de fato temos que voltar à igreja depois dessa pandemia, é porque uma outra cosmovisão que não é bíblica, ela está invadindo a sua mente e está te levando a duvidar daquilo que foi revelado na palavra de Deus. Sabe qual é a maneira mais poderosa de mudar uma cosmovisão? É através do primeiro ponto, que é o ponto mais forte dela, é a narrativa. A narrativa é o ponto mais forte de uma cosmovisão. Eu devo lembrar a você, que está sentindo que Deus está falando contigo nesse momento, que parece ter uma outra cosmovisão não bíblica querendo entrar na sua mente, que Deus está repetindo ao seu coração nessa noite: não vos conformeis com este mundo. Não tenha você a forma, o formato, o contorno de enxergar a vida, a existência das pessoas em geral desse mundo. A maneira mais forte de se mudar uma cosmovisão é através da narrativa. E eu quero destacar para você agora e mostrar isso de uma maneira muito simples, através de dois exemplos, um bíblico e um não bíblico. É por meio de uma narrativa que se muda uma cosmovisão. Porque quando se muda a narrativa, as respostas são diferentes, os símbolos vão ser diferentes e o comportamento também. Muitas vezes batemos e batemos e batemos no comportamento de pessoas, quando na verdade o comportamento é apenas uma consequência de uma cosmovisão que ela carrega. O ponto mais forte por onde é mudada uma cosmovisão é através da narrativa. Exemplo bíblico. Natan, ele tinha que dar uma mensagem para Davi. E qual era a mensagem que Natan tinha que dar para Davi? Davi, você é um adúltero e um assassino. Se Natan falasse isso para Davi, assim como eu falei para você, o que você acha que aconteceria com Natan? Natan, ele seria morto. Davi era o rei. Ele não poderia nunca falar assim com o rei. E então Natan, ele cria uma narrativa, o profeta Natan. Isso está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 12. E ele vai até Davi e fala assim: Rei, Davi, haviam dois homens, um era muito rico e um outro muito pobre. O muito rico tinha muitos animais, o pobre só tinha uma cordeirinha, do qual toda a família se alegrava. Um dia aquele homem rico recebeu um visitante e ao invés de pegar um dos seus animais, ele foi lá e pegou o único animal daquele homem pobre, o único que tinha. E ele matou aquele animal e ofereceu aos seus amigos. Davi falou: esse homem tem que morrer e tem que ser restituído 4 vezes mais. Natan falou: ok, você é esse homem. Naquele momento, a visão de Davi, ela começa a ser mudada. Através de uma narrativa. Um exemplo fora da Bíblia. Se há poucos anos fosse comunicado na televisão, de maneira verbal, conceitual, como estou falando aqui para você nesse momento, de que não há diferença nenhuma entre homem e mulher. Nenhuma. Que o sexo biológico é modificável, que a família é um estereótipo cultural, e que a paternidade, ela poderia ser dessexualizada, haveria uma grande oposição. Mas o que aconteceu no processo da história? Isso foi colocado em narrativas. Filmes, séries, novelas, desenhos, livros, em narrativas. Isso começou então a ser aceito e vivido como uma prática normal. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo julgar a sua posição, aquilo que você pensa ou aquilo que você acredita. Mas eu estou dizendo para você nessa noite que existe uma narrativa bíblica que nos fala qual é a cosmovisão que Deus gostaria que eu e você tivéssemos. Eu quero lembrar para você algo, e falo isso com muito carinho, e não estou aqui para te criticar ou para te julgar. Amigo, novela é lixo conceitual.
Existem muitos desenhos que são lixos conceituais, que desde pequenos estão colocando os nossos filhos, nas nossas crianças, uma cosmovisão e uma narrativa que não é bíblica. Existem muitas séries e filmes que são lixos conceituais. Eu não estou aqui colocando tudo num pacote, falando que nada presta, mas estou dizendo que muitos são lixos conceituais que colocam uma narrativa completamente diferente da narrativa bíblica. E aos poucos vai mudando a nossa visão de mundo. Ah, pastor, eu filtro. Nós filtramos. Nós filtramos aquilo que nós conseguimos, mas aquilo que nós não percebemos entra na nossa mente e aos poucos muda a nossa cosmovisão de mundo, a nossa visão de mundo. No livro Patriarcas e Profetas, página 337, a escritora, ao meu ver, inspirada por Deus, ela diz: aqueles que não querem ser presas dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver, ouvir aquilo que surgir a pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Ao deixar a narrativa bíblica, foram sendo criadas outras narrativas, e as consequências são tristes. Não encontraram outra melhor, mas inevitavelmente macularam, mancharam a verdadeira narrativa. A narrativa bíblica está sendo desconstruída. Até mesmo no meio cristão, alguns já estão desconsiderando a criação do mundo literal e a volta de Cristo Jesus, ficando apenas com o centro da história, o seu sacrifício. Mas se não houve criação e queda, para que sacrifício? E se não vai haver uma volta de Cristo Jesus literal, para que sacrifício? Como movimento adventista, não podemos deixar a nossa mensagem escatológica, e eu fico feliz porque nesse momento estamos retornando com peso a nossa mensagem escatológica. Se não comunicarmos uma mensagem escatológica, profética, e foi isso confiado a cada um de nós, com base em Apocalipse 10 e Apocalipse 14, proclamar uma mensagem de um reino para esse tempo, as 3 mensagens angélicas, perderemos a nossa relevância como igreja. E o objetivo pelo qual essa igreja, esse movimento foi levantado por Deus. Devemos sim falar da salvação em Cristo Jesus, na teologia sobre soteriologia, mas não devemos deixar de falar uma mensagem escatológica também que apresenta os últimos dias da história desse mundo e os acontecimentos finais. O mundo tem tentado tirar Deus do trono do universo, mas o problema é que quando tiramos Deus do trono do universo, não conseguimos colocar mais ninguém. Algumas pessoas tentaram tirar Deus do trono do seu coração e não conseguem colocar ninguém, fica um vazio. E ao mesmo tempo, não sei se você já percebeu as estatísticas, nos lugares onde o ceticismo, a descrença aumenta, os problemas emocionais, psicológicos, as taxas de suicídio, elas aumentam também. Porque quando nós tiramos Deus do trono do universo e do trono do nosso coração, a gente não consegue colocar mais ninguém. Mais ninguém. Hoje existem muitas propostas para o trono do universo. Muitas delas me mandam seguir. Mas eu sigo Cristo Jesus. Eu aceito o convite, rogo-vos que vos entregueis, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Sigo Ele não simplesmente porque Ele comanda, mas porque parte da minha razão diz que Ele é o Criador, o Salvador e o Deus que em breve vai nos buscar. E então não haverá mais lágrima, tristeza, dor, pandemia, desemprego, empresas fechando, doenças, mas a vida eterna com Cristo Jesus. Termino essa reflexão contando a história de um médico húngaro chamado Ignaz Philipp Semmelweis. Esse médico, ele se formou em medicina em 1844. E logo ele foi nomeado como um professor assistente da Faculdade de Medicina de Viena. O seu principal trabalho foi dedicado à febre puerperal.
que atinge principalmente as gestantes. Naquele tempo, as taxas de morte das gestantes que ficavam com febre puerperal era de 12,24%. E após a descoberta de Ignaz Philipp Semmelweis, a taxa de morte passou de 12,24% para 1,27%. Como recompensa, enfrentou forte repulsa da parte dos médicos, não apenas do seu chefe por causa de inveja, de orgulho. Ele não aceitava que o seu assistente tinha feito uma descoberta tão grande. Ele foi expulso da faculdade. Foi rejeitado por todos os grupos de médicos, apesar dos resultados positivos. Sabe qual foi a descoberta dele? Que os médicos, entre lidar com um paciente e o outro, deveriam lavar as mãos. E as instruções de Ignaz Philipp Semmelweis continuam sendo praticadas até o dia de hoje. Porque na verdade aqueles que estavam lá para salvar, eram aqueles que estavam levando de um paciente para outro a contaminação. Após a sua descoberta, de 12% caiu para 1%, mas apesar dos resultados positivos, ele não foi aceito, ele foi ignorado, ele perdeu seu emprego, ele foi rejeitado, ele não teve reconhecimento. O reconhecimento veio apenas depois da sua morte. Em meio a essa geração, sustentar a visão bíblica, a narrativa bíblica, vai fazer de você muitas vezes ser considerado por muitos um louco. Alguém de cabeça muito fechada, retrógrado, inculto. Apesar dos resultados positivos que as pessoas poderão ver na sua vida, muitas não assumirão, muitas não reconhecerão e continuarão criticando, rejeitando. Mas eu quero dizer para você que apesar de muitos considerarem loucos aqueles que carregam uma narrativa bíblica dada por Deus para a gente, você não vai ser reconhecido apenas depois da sua morte, porque Deus, Ele te reconhece desde hoje, e é o único reconhecimento que importa. Quando estamos satisfeitos em Deus, as críticas não nos abalam mais, e os aplausos não nos iludem. Quando estamos satisfeitos em Deus. O mundo pensou, com a chegada da modernidade, que transformaria esse lugar num lugar perfeito. E com o avanço da tecnologia, pensaram que resolveriam todos os problemas desse mundo. Transformariam desse lugar um pequeno céu. Bastou chegar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para ver o quanto estavam errados. Porque o problema do nosso mundo não é a falta de informação, não é a falta de tecnologia. O problema do nosso mundo é o pecado. E eu quero dizer que o pecado só pode ser vencido de uma maneira, através de Cristo Jesus. Esse mundo não vai ficar melhor. Esse mundo não vai melhorar. Aonde você tem colocado a sua confiança? Aonde você tem colocado a sua expectativa? Eu quero dizer para você que esse mundo não vai melhorar. Alguns estão usando um termo de um novo normal, mas eu quero dizer para você, não vai existir novo normal. Pode achar a cura, pode ser dada a vacina, daqui a pouco a gente possa estar sem máscara, e aparentemente as coisas podem voltar ao normal, mas eu quero dizer para você, não vai haver um novo normal, porque um mundo onde gente morre, um mundo onde gente é assassinada, um mundo onde tem gente passando fome, um mundo onde tem depressão, miséria, tristeza, dor, nunca será normal, nunca, nunca. Porque não foi para isso que Deus criou você. Deus criou você para viver com Ele eternamente. Deus criou para você para ser feliz plenamente, ter paz completa, ter alegria completa, na ausência de qualquer tipo de dor e de pecado. Vivemos infelizmente nesse mundo ainda, mas a narrativa bíblica diz para mim e para você, grava isso, Cristo Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, meu amigo, não vai ter mais pandemia, não vai ter mais tristeza, morte, lágrimas, separação. É ruim estar separado, não é? Tem gente que eu amo, que eu gostaria de abraçar.
Mas é por isso que João diz, lá da ilha de Patmos, viu um novo céu e uma nova terra. E o mar já não existe mais. Era aquilo que separava ele, não vai haver mais separação. No versículo 4 ele diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, tristeza, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Viveremos eternamente com Ele. É isso que diz a única verdadeira narrativa. A narrativa entregue pelo próprio Deus. É essa visão de mundo que Deus quer que eu e você nós tenhamos. Isso parte de uma entrega a Ele. E nessa noite Ele diz: rogo-vos, pelas misericórdias apresentadas, na criação, no sacrifício e no meu retorno, que você se entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é um culto racional. Viver para Deus, separado para Ele, da maneira que Ele pede, e aí sim, ter plenitude de vida. Viver num mundo ainda de tristeza, mas ter paz no coração. Passar por dificuldades ainda e problemas, mas ter a alegria que Cristo traz. E a certeza que esses dias, nesse mundo, onde o maior vírus se chama pecado, eles estão com os dias contados, porque em breve Ele vai voltar, e aí vai ser tudo novo, tudo diferente. Ele chama você nessa noite a tomar uma decisão, a se entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável. E diante do sacrifício e da entrega dele, como recusar? Diante da entrega de Cristo, o que eu poderia ter de tão importante que poderia me impedir me entregar a Ele? Entregue a sua vida a Cristo Jesus. Coloque no seu coração a narrativa bíblica. Tenha e carregue a visão de mundo. E se prepare, porque Ele vai voltar em breve. Qual é a sua decisão? Escreve lá embaixo. Escreve no chat aí embaixo. Qual é a sua decisão? Eu aceito Cristo Jesus. E você? Feche seus olhos. Vamos falar com Ele. Senhor Deus, te agradecemos pela sua palavra que é tão rica, tão profunda. Te agradecemos, Pai, porque não precisamos ficar perdidos em meio a tantas narrativas criadas por seres humanos. Porque temos a narrativa que o Senhor inspirou homens a escreverem para nós conhecermos a verdade. Nesse momento, Pai, diante dessa convocação para nos entregar como sacrifícios vivos, santos e de forma agradável, nós entregamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos. Coloque em nosso coração e em nossa mente, Pai, a verdadeira visão de mundo. Nos ajude, Senhor, a não nos conformarmos. Temos o formato, o contorno, a forma de enxergar a vida e a existência como as pessoas que não conhecem a Sua palavra enxergam. Mas nos ajude com a nossa vida e com o nosso testemunho ser a maior comunicação da cosmovisão bíblica. Abençoe cada decisão que foi tomada nessa noite. Abençoe o pastor Igor, os líderes dessa igreja, que eles continuem sendo usados pelo Senhor e inspirados por Ti, para continuarem cuidando desse rebanho. Abençoe nesse momento, Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enlutados. Em meio a essa dificuldade global que vivemos, que o conforto e a esperança esteja somente no Senhor. E que as demais necessidades sejam supridas pelo Senhor. E que a alegria que tanto queremos venha do Senhor. E que a paz que tanto precisamos para viver, Pai, venha do Senhor. Porque entregamos hoje a nossa vida como um sacrifício vivo a Ti. E queremos viver só para o Senhor. E de maneira que agrada só o Senhor. Nos capacita isso. Nos habilita. Nos entregamos em Tuas mãos. Supra as necessidades de cada um dos Seus filhos, Pai. A maior delas, a salvação eterna em Cristo Jesus. É nesse doce nome que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém.